Queria agradecer a Thaís, a Companhia das Letras, por terem me convidado para esse bate-papo, que vai ser um prazer, assim como é a leitura do livro da Thaís, um prazer. Acho que a Thaís dispensa apresentações, foi redatora-chefe da Veja por muitos e muitos anos. A gente não vai falar quantos aqui, porque, né, deixa essa coisa dos anos para lá. E agora ela é uma das apresentadoras do 3 em 1, da Rádio Jovem Pan, e autora deste, que é o primeiro de uma tetralogia de livros, que a gente já está contando com os outros 3, sobre os 3 próximos anos do governo Jair Bolsonaro. Então, vocês podem estar aqui o ano que vem, outro, sucessivamente. Tá? Eu já estou me comprometendo em nome dela. Então, não, é brincadeira minha. Quer dizer, não sei. Vamos ver. Eu acho que ela vai ser cobrada a fazer assim como eu estou fazendo. Mas isso é um assunto para o nosso bate-papo. Então, a gente vai começar aqui. Boa noite, querida. Parabéns pelo livro. Boa noite, Vera. Você foi muito modesta. Eu queria agradecer a presença de todo mundo, e em especial a da Vera. Ela não falou porque ela é muito modesta, mas eu estou na Jovem Pan, no programa 3 em 1, tendo a honra de tê-la sucedida. A Vera, que era titular lá do 3 em 1, ela foi uma das fundadoras, a fundadora, né, do 3 em 1. Tem outro fundador ali atrás, escondido. O Renato Barcelos. E o Graeb, né? O Graeb é fundador. Bom, já fiz as apresentações da Thaís. Gente, eu vou dar 2 recadinhos só antes da gente começar aqui, tá? A gente vai fazer uma coisa bem democrática de só eu perguntar, para criar uma dinâmica mais simples aqui. Thaís, eu acompanhei um pouquinho o seu processo de feitura desse livro. Você vinha de muitos e muitos anos como uma das redatoras-chefes da Veja e decidiu fazer um sabático, sair da Veja para se dedicar, entre outras coisas, a escrever esse livro. Eu queria que você começasse dizendo para a gente por que você tomou essa decisão e o que você viu de tão desafiador e diferente neste governo disruptivo do Bolsonaro que te levou a decidir parar tudo por um ano para se dedicar a mergulhar nesse governo. Então, a gente não sabia no que ia dar e como seria esse governo, né? Mas eu me lembro que, lá na Veja, no final de 2017, aliás, final de 2016, começo de 2017, a gente começou a ver um burburinho que o Bolsonaro, que era, então, esse deputado do baixo clero, folclórico, etc., estava fazendo sucesso em umas caravanas que ele estava fazendo pelo Nordeste, e eu pedi para acompanhar uma dessas caravanas. E daí eu tomei uma surpresa muito grande, porque eu não estava preparada para aquilo que era ele chegando no aeroporto e uma multidão esperando ele, botava ele no ombro e carregava ele no ombro por muitos metros, assim, ele não botava o pé no chão por muito tempo, e eles gritavam lá uma palavra que eu não entendia o que era, daí eu perguntei para a pessoa, o que vocês estão gritando? Ele falou, mito! E aí, essa palavra, depois, eu ouvi muito tempo, todo mundo ouviu muito tempo, mas era, de fato, uma coisa muito impressionante, porque eu cobri algumas eleições presidenciais, as últimas todas, eu diria, do Lula, inclusive, e não vi essa reação nem em relação ao Lula, essa devoção, essa entrega, esse fascínio. Então, eu imaginei que, se ganhasse, seria um governo muito peculiar. E daí, só no final mesmo, na reta final, é que a gente teve, não sei se com você aconteceu a mesma coisa, mas a certeza de que ele seria presidente era uma coisa tão pouco aceitável para a gente. Só no final mesmo é que essa certeza aconteceu. E daí eu resolvi pedir demissão da Veja para fazer o livro, porque eu queria tirar férias da redação e dar férias para a redação de mim, mas não queria ficar longe da notícia, ainda mais porque esse governo que se avistava prometia ser muito interessante. Interessante não se pode negar, é uma palavra bem empregada. Eu queria que você contasse um pouco para a gente como foi o seu processo de apuração e de escrita. Qual era a sua rotina? Quantos dias por semana você passava em Brasília? Se você já escrevia o que você coletava logo em seguida? Como foi a aproximação com essas fontes diante de um governo que tem uma certa resistência, também, já que estamos operando no terreno dos eufemismos, à imprensa. Como é que foi esse seu processo de apuração mesmo do livro e depois de escrita?
Então, na prática, foi assim. Eu viajava para Brasília durante a semana e chegava em São Paulo de volta e, graças à dica do meu editor, Ricardo Tepperman, começava já a escrever, porque eu fui aconselhada a apurar, e 6 meses depois tentar escrever. Isso não daria certo. Para quem quiser escrever um livro, eu acho que esse método não funciona. Você tem que sentar e escrever enquanto as coisas estão frescas ainda, as cores, a impressão, né, tudo que você acabou de ver, senta em São Paulo e coloca no papel, do jeito que vier. Depois dá uma arrumadinha. Volta para Brasília ou para o Rio de Janeiro, senta e escreve. Esse foi o processo prático. E, em relação às fontes, eu acho que eu fui beneficiada pelo fato de que ninguém conhecia ninguém muito, né? Quer dizer, você não tinha... Assim, hoje, o governo Bolsonaro diz que a Folha é inimiga e não sei quem é amigo, então já está tudo lá mapeado. Como a gente pegou esse começo de governo, não havia essa estigmatização ainda. Então, por exemplo... eu pude circular com muita tranquilidade lá no Palácio do Planalto, acabei conhecendo várias pessoas por lá, então você tem que entrar e se identificar. Então, quando eu queria entrar lá, eu acionava uma dessas pessoas, uma dessas fontes, eles autorizavam, e daí eu circulava livremente pelo palácio, falando com fulano, com ciclano, com quem eu quisesse. Isso já não poderia acontecer no livro que você está propondo aí, no Bolsonaro 2, ia ser difícil, acho que não vou ter mais essa liberdade de entrar e sair do palácio. Mas, então, foi isso. À medida que você ia avançando na apuração, você notava que as pessoas se tornavam mais reticentes e mais resistentes a contar coisas, porque elas já imaginavam que, dada a tormenta diária, o livro não poderia ser um mar de rosas? Ou só depois que o livro saiu mesmo é que as reações começaram a ficar mais acaloradas? Olha, Vera, isso é interessante essa pergunta, porque inicialmente, você também teve contato com esses assessores, essa turma aí do primeiro e segundo escalão que ocupavam o palácio. Eu via muito otimismo neles. Eu via, sabe, uma sensação de que as coisas iam mudar, gente que acreditava no novo presidente, muito entusiasmada, e apontavam coisas pequenas, assim. Inéditas, né? Que nunca antes nesse país. Nunca antes um ministro almoçou no bandejão, nunca antes um presidente falou com o carinha do café e tudo isso. Então, mas tinha lá uma esperança, um otimismo de que a coisa... E aí, no decorrer do ano, essas mesmas pessoas foram ficando mais críticas, entendeu? Então, eu acho que o livro foi acompanhando a apuração, foi acompanhando esse desencantamento, de certa forma. Então, ninguém muito, eu acredito, esperava que fosse assim a geografia do Bolsonaro, né? Uma coisa assim. As pessoas foram se tornando mais críticas porque elas mesmas viam que algumas decepções foram acontecendo. O livro ele é muito interessante porque ele não está montado numa ordem eminentemente cronológica. Os fatos vão surgindo de acordo com a forma como eles se encadeiam entre si e ajudam a compor esse retrato, esse panorama do primeiro ano de governo. E aí os personagens meio que emergem dos episódios. Você conta quem são esses personagens a partir do momento em que eles ganham relevância na narrativa. Como você optou por essa estrutura, que é uma estrutura não tão uniforme, mas que torna tudo mais interessante e os personagens mais verossímeis, assim? Então, a gente fez, de novo, combinando com o Tepperman, a gente fez uma cronologia imaginária que não aparece no livro, que é uma cronologia mensal. Assim, na minha cabeça e na cabeça dos editores, a gente foi organizando o livro por meses. Mas, de fato, não necessariamente a história obedece a essa linearidade. E os personagens foram surgindo, e isso eu acho que dei muita sorte, porque os personagens que me chamaram a atenção, de alguma forma, estão aqui até agora, né? Por exemplo, o Hélio Negão. O Hélio Negão era um personagem que pouca gente, talvez... Quer dizer, ele chamava atenção porque ele fez... Pelo aspecto mais folclórico. Folclórico, o fato dele ter participado da campanha daquela forma. Mas ele tem uma importância grande no governo Bolsonaro. Ele é o cara que faz e coordena essa caça aos vermelhinhos, como eles dizem, né? O gabinete dele, que, na verdade, é o gabinete do Carlos Bolsonaro, está todo dedicado a ficar mapeando os petistas do governo, e daí eles fazem a lista, checam de uma maneira até bem tosca, que é LinkedIn, Facebook, se tem algum banner, alguma frase que pareça petista, daí eles já vão lá e fazem uma lista, e daí, com o apoio do Bolsonaro, essa lista é passada para o superior
dos funcionários não bem-vindos. Então, e ao mesmo tempo ele tem uma história muito interessante, né? Ele era muito pobre e tem um amor, uma devoção pelo Bolsonaro, que é uma coisa impressionante mesmo. Aliás, o Bolsonaro, com tudo que é o Bolsonaro, ele desperta nessas pessoas ao redor esse sentimento que a gente vê em poucas pessoas, né, de devoção, de absoluta devoção, e, como a gente também sabe, que, de alguma forma, elimina o senso crítico, absolutamente, né? Mas você aborda vários episódios, e a gente viveu ao longo desse primeiro ano muitos episódios em que esse cristal se quebra e o antigo aliado devotado se torna um inimigo a ser abatido e fica também muito ressentido. Como é esse outro lado da moeda? Quando a pessoa é descartada, como é esse sentimento de abandono? Porque eu acho que alguns não superaram até hoje, né? É verdade. E, para usar aquela metáfora que o presidente adora, eu sinto do casamento. Eu vejo, são como ex-mulheres que ainda amam o ex-marido. Eles têm muito ressentimento, né? A gente sabe de quem a gente está falando aqui, tem os 3 ou 4 mais notórios, mas todos eles, sem exceção, falam mal, criticam o presidente. Mas aí eu já ouvi essa expressão: eu amo o capitão ainda, eu ainda amo o capitão. É uma coisa impressionante, são todos bolsonaristas, com aquele estereótipo bolsonarista, e eles usam esse tipo de termo para se referir ao Bolsonaro. Então, esse sentimento, eu acho que pode ser, essa metáfora cabe bem nele mesmo. Bom, o Bolsonaro que emerge do livro, eu acho que essa foto da capa retrata bem, porque é alguém extremamente desconfiado, até beirando a paranoia em muitos momentos, e alguém que você descreve em mais de uma passagem como alguém que tem muita dificuldade de dedicar uma atenção por muito tempo a um assunto chato, sério, o que quer que seja. Ele é muito dispersivo. Além dessas duas características, o que mais ficou para você como os grandes ali traços de personalidade do presidente? É verdade, Vera. Ele tem essa incapacidade de se deter nas coisas que não o interessam. Então, infelizmente, são as grandes questões, né? Economia, infraestrutura e tal. Ele prefere mais pequenas coisas. Nióbio, radares, né? Esse tipo de coisa, horário de verão. Isso ele trata com entusiasmo. Mas... a madeira de piroca. Essa não é do Olavo, não? Mas foi incorporada largamente, né? No léxico. Então, é isso mesmo. Ele tem essa... E ele não consegue se fixar, né? Nisso, muita gente o compara com o Trump, que também parece que tem esse déficit de atenção em relação a certos temas. Mas outro traço que me chamou a atenção nele foi essa extrema, não sei se a gente pode chamar de paranoia, mas extrema desconfiança. Ele desconfia de tudo, de todos. Então, basta você jogar uma teoria conspiratória assim em cima dele que ela viceja imediatamente, né? Ele é um terreno muito fértil para isso. Ele tende a, primeiro, acreditar nas conspirações, depois desconfiar delas. Então, isso explica várias coisas que ele fazia desde que era deputado. Por exemplo, não beber a água que já tivesse na geladeira, ele prefere beber água da torneira, ficar olhando debaixo do carro que ele estacionou para ver se não tem bomba. E tem muito. E aí, claro que tudo isso piorou depois do esfaqueamento, né? Um paranoico já é um paranoico, agora um paranoico esfaqueado, um paranoico ao cubo. Então, isso piorou muito a situação dele, mas ele ele projeta essa desconfiança para, por exemplo, sobre o círculo de colaboradores, de amigos, de funcionários que ele tem. Então, acho que explica todas a parte, pelo menos, dessas brigas, dessas cisões, todas traumáticas que a gente testemunhou ao longo do governo. Antes da gente começar aqui, eu perguntei se ia poder dar spoiler, porque eu acho que tanto numa coisa como outra tem passagens do livro que são divertidas e que ajudam a ilustrar bem isso. Em relação à paranoia, a coisa de que ele não vai lá fora, no Alvorada, porque ele tem medo do quê? Conta aí para quem ainda não... De drones, mas aí são duas paranoias juntas. Assim, ele tem o Alvorada, né, que você conhece bem, jardim, os jardins da Alvorada, tem aquela piscina e tem lá uns guarda-sóis. Então, ele
ele tem medo de, por exemplo, correr. Amigos perguntam para ele, que reclama que não consegue fazer exercício, por que você não corre aqui? Daí ele fala isso, né? Porque ele teme ser alvo de drones. Mas, ao mesmo tempo, ele gosta de ficar ao ar livre, embaixo do guarda-sol, às vezes, porque ele acha que é o único lugar em que não vão grampeá-lo. Não tem lugar para grampear. E isso é uma coisa maluca, porque ele tem medo do vice-presidente grampeá-lo, né? A relação deles é péssima. E a outra coisa, em relação a essa coisa de não fixar a atenção, tem um episódio também no livro, ainda na campanha, com o Paulo Guedes, que é muito... enfim, a gente via na campanha toda hora ele falar, não entendo nada de economia, mas não foi por falta de tentativa do Paulo Guedes. E a Thaís conta bastante bem isso no livro, né? Como foram as tentativas de aula de economia com o professor Paulo Guedes? Pois é. Pois é. O Paulo Guedes tem uma imensa paciência com ele até hoje e eu acho que ele aprendeu isso durante a campanha, porque foram muitos os desafios mesmo. Então, tem essa passagem que ele estava sendo preparado para um debate, se não me engano, na Globo News, que era um debate muito importante, em que ele ia ser inquirido por jornalistas experientes de várias áreas. E daí, então, o Paulo Guedes foi dar mais uma aula para ele nesse terreno mais frágil aí, que é da economia. Mas, de fato, ele já estava com uma vontade. Daí chegou lá, tinha um jogo do Bahia e Palmeiras, que é o time exatamente, o Palmeiras e o Bahia. E daí ele estava em Dócil, quando chegou lá, alguém ligou a televisão, aí ele não desgrudou mais as horas da televisão, o Paulo Guedes ficou feito um vaso lá ao lado, muito bravo, e as fontes dizem que, dessa vez, o Paulo Guedes ficou realmente a ponto de jogar a toalha, porque o Bolsonaro, segundo eles, ficava que nem um adolescente lá, enfim, todo entretido na TV, e o pobre Paulo Guedes lá, perdendo o precioso tempo dele. Thaís, teve uma entrevista, o ano passado, do Toffoli, do presidente do Supremo, Dias Toffoli, à Veja, em que ele revelou pela primeira vez que ele chegou a apagar o que seria o início de uma situação que poderia resvalar para uma crise de Estado, para algo assim, e que ele e outros bombeiros tiveram de intervir. Esse episódio, na época, não ficou muito claro, ele depois pôs panos quentes, mas, no seu livro, você constrói melhor como foi isso que eles vislumbraram como a chance do Mourão até tentar um golpe de Estado. Conta um pouco esse, que eu acho que é um dos episódios mais dramáticos ali do livro. Pois é engraçado que esse episódio não chamou tanta atenção. Eu imaginei que fosse chamar, porque eu achei ele de uma gravidade excepcional. O que fez o Toffoli? Ele disse em Brasília, com todas as letras, que o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, tinha, em maio, tramado um golpe para destituir o Bolsonaro, fechar o Congresso e fechar o Supremo. Ele disse isso com detalhes, dizendo que a reunião tinha sido num determinado lugar, com determinadas pessoas e com essas finalidades. E disse mais que ele, Toffoli, teria sido responsável por debelar esse golpe, por frustrar esse golpe, e a ponto de ter sido aconselhado, inclusive, a se refugiar numa embaixada quando esse golpe eclodisse, porque ele seria uma pessoa visada pelos golpistas. Bom, eu fui atrás dessa história, deu bastante trabalho, tomou bastante tempo, mas nem uma única palavra do presidente do STF se confirmou. E, bom, então, a gente concluiu que, das duas, uma, ou esse golpe foi muito bem bolado e não deixou nenhuma única pista, ou o presidente do STF fabulou, criou essa história. Pode ter sido também algo que aí eu noto muito na relação que as pessoas, com o passar do tempo, desenvolvem com o Bolsonaro, que é se aproveitar desse aspecto paranoico dele para vender favores pelos quais ele vai ser grato pelo resto da vida. Você acha que pode ter tido esse condão, isso, e depois o caso do COAF com Flávio Bolsonaro, teriam sido maneiras do Toffoli, também ele nomeou um assessor que é militar, se aproximou dos militares, teriam sido maneiras dele deixar para trás seu passado de petista e se aproximar do Bolsonaro? Agora a gente vai ficar no terreno da especulação, porque eu não consegui avançar até esse ponto. Mas eu concordo plenamente com você. Muita gente, sabendo dessas características do presidente
de ser altamente receptivo a teorias conspiratórias, eles vendem a dificuldade imaginária para depois capitalizar a suposta solução também imaginária para esse problema imaginário. Eu acho que você tem toda a razão. Eu acho que os mais espertos e oportunistas se valem muito disso junto ao presidente. E, bom, não dá para ir além disso porque a apuração parou por aí, mas essa é uma característica dele, sim. A gente convencionou dividir o governo em algumas alas, né? A ideológica, o núcleo militar, um núcleo mais técnico. Você que esteve ali mais próxima do dia a dia, diria que essa divisão é a que realmente vigora? E desses núcleos, qual você diria que é o mais que tem mais ascendência sobre o Bolsonaro? Eu acho que o governo começou de forma muito clara, tendo os generais lá como escolta, como conselheiros, como sêniores, né? O começo do governo, Bolsonaro era e se portava, ou pelo menos se sentia como um capitão entre os generais. Então, eu acho que foi nesse momento que generais como Heleno, Vilas Boas, etc., puderam lá falar, estar muito perto dele e orientá-lo e tal. E depois, eu acho que teve esse marco que foi na demissão do Santos Cruz, né? Que foi em julho, começou em junho a crise, terminou em julho. Essa demissão do Santos Cruz foi um divisor de águas nessa estrutura aí de poderes dentro do Palácio do Planalto. Ela balançou a relação fortemente lá, a relação do Bolsonaro com os militares. Os militares ficaram muito ressabiados, ressentidos e enfraquecidos também, porque teve uma desmoralização da categoria, não só do Santos Cruz individualmente, mas da categoria como um todo. E daí ficou muito claro que, a partir do segundo semestre, o Bolsonaro se voltou mais para essa turma muito mais jovem, que o general, que também não está mais lá, o general Mainá de Santa Rosa, disse que era a turminha das redes sociais, né? A turminha das redes sociais passou a ter grande ascendência sobre o presidente. Então, eles frequentam o café da manhã lá do presidente, eles passam lá os relatórios diários do feedback das redes, e o Bolsonaro tem essa sensibilidade muito grande para a reação das redes. Tem alguma coisa que ele ouve, que ele se importa, é como que as redes reagem às decisões que ele toma. Então, essa turma ficou muito forte e eu acho que hoje a gente pode dizer que é a turma que mais influencia, que está ligada ao Carlos Bolsonaro, inclusive, né? Essa ligação dos filhos acabou sendo, a gente imaginava que fosse ser forte, mas acabou sendo um capítulo à parte no primeiro ano do governo. Os três tiveram ali os seus momentos de protagonismo. Flávio, pelo caso Queiroz, o Eduardo, por aquela nomeação que depois acabou não se concretizando para a embaixada em Washington, e o Carlos, por esse conjunto aí da obra nas redes sociais, com direito a Golden Shower, etc. Como você descreveria essa dinâmica da família 01, 02, 03, etc., e como isso vai ter peso nos próximos anos? Você acha que foi mais forte no primeiro ano e tende a se diluir agora, ou vai ser uma tônica do governo ao longo de toda a sua duração? É interessante, porque eu acho que ninguém imaginava, né? E talvez ninguém tenha compilado ainda, eu mesma poderia ter feito isso, mas grande parte das crises que eclodiram no governo Bolsonaro, bom, a maior parte eclodiu no Palácio Planalto, mas, dentre essas, eu acho que a maior parte também veio desses filhos, né? A começar pelo caso Queiroz, que é uma bola de ferro que o governo Bolsonaro vai carregar ainda em 2020. Ele pensava que pudesse ter sido resolvido, mas não, vai continuar em 2020. Então, isso já responde a uma parte da sua pergunta. O caso Queiroz continua na vida do Bolsonaro e do governo Bolsonaro. Já o Carlos, por exemplo, que provocou tanta confusão, ele, sim, no primeiro semestre em especial, você lembra disso, foi uma atrás da outra, e todos os grandes episódios, de alguma forma, tiveram a ver com ele. A relação péssima do Bolsonaro com o Mourão, a destituição do Santos Cruz, lá Bebiano. mais atrás, a demissão do Bebiano. Tudo isso teve a influência do Carlos, e era um filho que o Bolsonaro ouvia muito por questões, inclusive, familiares, sentimentais, etc. Mas eu noto que hoje, por exemplo, o Carlos está um pouco desvalorizado, um pouco. Primeiro que ele se retraiu, mas, quando ele fala, não tem mais a mesma repercussão e o mesmo impacto. O mesmo tem acontecido, por exemplo, com o Olavo de Carvalho, que também causou horrores no primeiro semestre, e agora
já está relegado lá um cantinho mais folclórico, né? Um tiozinho que fala umas coisas malucas. A última coisa que ele falou foi que o Bill Gates tinha inventado o coronavírus. Ele falou isso mesmo. Não falou? Escreveu? Alguma coisa do gênero. Então, como é que se pode dar crédito a alguém que acredita que o Bill Gates inventou o coronavírus? Então, eu acho que, em relação ao Carlos, talvez isso seja só um desejo, as coisas vão entrar nos eixos. Agora, o caso Queiroz, ele vai levar adiante. E sobre Eduardo Bolsonaro, o que se diz é que é ainda um jovem imaturo, né? Talvez ele tenha aprendido um pouco nesse primeiro ano, vamos ver se no segundo as coisas melhoram. Mas eu acho que o próprio Bolsonaro percebeu isso. O que você acha? Eu acho que percebeu um pouco, mas acho que esse desejo dele de dar o filé para os filhos, esse vai continuar do governo. O caso do Flávio, eu concordo com você, é uma bola no pé, assim como a relação com a milícia. Acho que isso vai permanecer ao longo dos 4 anos e vai pautar, inclusive, a dinâmica da relação dele com outro personagem muito importante do seu livro, que é o Moro, né? Essa relação de morde-a-sopra entre os dois, que a gente acompanhou ao longo do primeiro ano, fica muito evidente no seu livro, e não por acaso foi esse o episódio que mais chamou a atenção do livro, que foi o objeto das principais matérias, que é o momento em que ele chega a pensar em demitir o Moro, e o general Heleno disse: se você fizer isso, seu governo acaba. Conta um pouco do bastidor deste momento, e se você acha que isso está de todo superado ou que ainda vai voltar como uma recidiva aí desse momento mais grave. O Moro tentou convencer o Toffoli de que aquela medida que acabou por beneficiar o Flávio iria prejudicar muita gente. Bolsonaro ficou sabendo disso, provavelmente pelo Toffoli, né, de que ele está muito próximo, e achou isso inaceitável, porque, na cabeça do Bolsonaro, você tem que vestir a camisa, você tem que ser do time, não existe essa separação. Então, esse foi o momento pior da relação entre os dois nesse escopo do livro. O que o general Heleno quis dizer com isso, eu entendo perfeitamente, é que o governo acabaria, não só porque o Moro desfruta desse imenso apoio popular, dessa admiração quase incondicional aí entre a maioria, mas porque as Forças Armadas estão com o Moro. Não existe um general, eu acho que não conheço, não sei se você conhece, não sei se existe mesmo algum general que não seja 100% Moro, ou lavajatista, né, como a gente acabou chamando eles. Então, quando o general Heleno disse isso, ele estava querendo falar das duas coisas: do apoio popular que o Bolsonaro perderia, sendo o Moro um dos pilares do governo, e das Forças Armadas, que ficariam altamente insatisfeitas com isso. Além da evidência que já resta aí comprovada para muita gente, mas de que aquele discurso todo moralista foi um discurso de ocasião para a campanha e que não condiz com a prática mesmo da vida toda do Bolsonaro, né? E acho que nisso o livro é muito feliz também de retratar o que era o Bolsonaro, e ele começa dessa maneira, né? Aquela conversa entre o Bolsonaro e o Fraga, os dois do baixo clero ali: olha, eu vou para a presidência, calma, Bolsonaro e tal. Na sua visão, e a visão que eu tenho aqui do livro, esse Bolsonaro do baixo clero deixou de existir? Não, pelo contrário, antes tivesse, né? Porque eu acho que ele continua exatamente o Bolsonaro do baixo clero. Ele não cresceu. Me lembro que a gente conversava entre nós. O cargo pode levar o Bolsonaro, né? Ele é o deputado do baixo clero, mas a presidência pode ajudar a engrandecer esse deputado do baixo clero. Eu acho que, infelizmente, Vera, eu queria até saber o que você acha, isso não aconteceu, sabe? Ele continua incrivelmente falando, agindo, pensando como deputado do baixo clero. Então, e acontece o oposto em muitas situações. Esse deputado do baixo clero, a pequena instituição. Eu acho que, infelizmente, é isso que aconteceu. Mas quem sabe, né? Assim como o imaturo Eduardo Bolsonaro pode ter aprendido bastante coisa, você não tem esperança de que o segundo ano seja melhor? Não. 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 Nesse aspecto concernente especificamente ao Bolsonaro e ao seu entorno, não. Eu acho que a economia pode vir a ser melhor. Não tão melhor quanto se imaginava. Já está dado que teve uma euforia meio injustificada aí, eu acho, no fim do ano. Todo mundo com quem eu tenho conversado, mas certamente melhor, porque o crescimento do ano passado ficou em torno de 1 e deve ficar em torno de pelo menos 2 nesse ano. Então, sim, melhor. Nos aspectos políticos, janeiro foi
um mix ali do que tem de pior, de todos esses vícios. A paranoia, a briga interna, crises que são autoalimentadas, a oposição que não precisa nem existir, porque o governo trata de substituí-la, os laivos autoritários, teve tudo presente. Esse embate com o Moro, para ver quem vai ser o candidato. Então, eu não vejo curva de aprendizado nesses aspectos. Foi um pocket do que aconteceu ano passado todo, né? Mas, voltando ao Moro, eu vou te devolver uma pergunta que todo mundo me faz e, quem sabe, você consegue responder com mais propriedade. O que vai acontecer com o Moro, então? Se o Bolsonaro for inteligente, e eu acho que inteligente ele é, e principalmente intuitivo para... Tem um instinto de autopreservação que beira a covardia, como eu já ouvi de um auxiliar dele, ele vai nomear esse homem para a primeira vaga que tiver no Supremo e vai tirá-lo do seu caminho. Ou melhor, a segunda possível. Não seria melhor? Porque daí ele manteria ele junto por mais tempo. Mas aí o outro pode tomar gosto, né, Thaís? Pela brincadeira política. E já está tomando gosto. Ele já está fazendo media training, já está definindo sua própria agenda de aparições e entrevistas. Ele já está falando de assuntos que não são só da sua pasta, ele já pôs um pé ali na porta, se me tirar isso, eu estou fora. E o Bolsonaro sabe que um dia que ele sair do governo, ele é candidato no dia seguinte. Então, tem que dosar isso. E eu acho que ele deixou claro que quer ir na primeira vaga, porque aí na segunda você já não sabe o que aconteceu, você não sabe se o governo vai enfrentar uma supercrise e que aí isso vai virar uma coisa difícil de aprovar no Congresso. Eu acho que ele tem expectativa, e mesmo porque os outros dois candidatos não têm o apelo que ele tem. O AGU é o terrivelmente evangélico e o secretário-geral da presidência, o secretário-geral da presidência, né? Ministro da Secretaria-Geral da Presidência, é alguém que fez direito há 5 anos atrás. E nunca disse que faculdade que ele fez, porque isso eu procurei exaustivamente e acho que ele não faz questão nenhuma de divulgar essa informação. Ele já era assessor do Eduardo Bolsonaro e fez o curso de Direito para poder se credenciar ali. Então, foi uma coisa quase... se foi presencial, vai me assustar. Pode ter sido à distância. E ele nunca advogou, ele só assumiu 2 ou 3 causas para militares, para ajudar colegas militares. É uma insanidade pensar em colocar alguém como ele. E o Moro vai achar que isso é algo muito aviltante, colocar um cara desse antes do símbolo nacional de combate à corrupção. É verdade, eu concordo com você. E acho também que o Moro, como o nosso colega Policarpo sempre diz, que o Moro é um enxadrista. Ele calcula, ele tem frieza, ele não é impulsivo como o Bolsonaro. Opa! Ele não é impulsivo. Acho que é hora de a gente parar, hein, velho? No microfone. Ou então é alguma teoria ou então o Bolsonaro mandou desligar. Você vai ficando paranoico também cobrindo esse governo. Você quer tocar pro meu? Não, acho que já o que espera para comer frio e não é impossível com o Bolsonaro. Eu acho que ele está esperando exatamente isso, porque ele sempre disse que o STF era assim, uma coisa que ele gostaria. A presidência ele sempre negou, justiça seja feita. Não sei até quando, mas o STF ele sempre disse que era algo que ele desejava. Eu acho que ele quer o STF, mas a dona Rosângela quer a presidência. Concordo. E aí é que é o problema. Exatamente isso que eu penso. Ela quer ser primeira-dama, ainda mais agora. Então, esse vai ser um problema. Quando a mulher quer uma coisa, a gente sabe que costuma convencer, né? Exatamente. Thaís, por que a sua opção de publicar o livro ao término do primeiro ano? E, olha, eu vou dizer que eu nunca vi um cronograma tão à risca. Acabou o primeiro ano, o livro estava nas gôndolas. Fala isso para os meus editores, que ainda não recebi os parabéns pela minha pontualidade. E, olha, eu conheço tanto autor que nunca entrega o livro, que isso, por si só, já é um feito. Obrigada, Vera, pela observação. Não te deu uma coceirinha de... eu vou estender aqui pelo segundo, pelo terceiro... Você achou que era importante radiografar esse momento, é isso? É porque foi tão intenso que, na verdade, o medo era outro, sabe? O medo é que
as coisas não parecem de acontecer e você não pudesse colocar nunca um ponto final no livro, porque quando você achava que ele tinha atingido o grau máximo, em termos de, vinha outra coisa, mas em termos de, vinha outra coisa. Então, ficou muito claro que tinha que, uma hora, dar um ponto final antes que, enfim, as pessoas também... que a coisa perdesse o impacto, sabe? Né? Porque ela vai se... palavra detestável, normalizando. Né? O Bolsonaro dizia uma besteira lá e causava uma reação. Hoje ele diz várias besteiras. E as reações são menores, né? Menos intensas. É impressionante. Ontem, em um único dia, ele desafiou os governadores a quem baixava mais o imposto sobre os combustíveis, disse que a AIDS é um gasto para todo mundo, nomeou um missionário evangélico para cuidar de índios isolados, e contando, entendeu? Realmente. Então, daí agora eu vou fazer para você como pergunta aquilo que eu fiz como brincadeira. A gente pode esperar a continuação disso? O seu instinto de repórter é o de ver como essa história termina? Ou você queria contar esse início e agora não temos garantia de mais... Olha, curiosidade, eu tenho muita curiosidade de saber como vai andar esse governo e, principalmente, como ele vai terminar. Eu gostaria muito de continuar acompanhando, mas eu acho que até operacionalmente vai ser um pouco complicado. Né? Por exemplo, eu não vou conseguir mais entrar no Palácio, sair do Palácio. Né? Aliás, como disse o Graeb, é capaz de eu conseguir entrar no Palácio, mas não sair do Palácio. Então, acho que vai ficar mais difícil. Mas você consegue, eu sei, que eu conheço. Você diria, pelo que você viu e pelo que você vê hoje, que, a despeito de ser uma tormenta e de todos esses problemas que a gente está descrevendo, ele é favorito em 2022? Eu fui execrada nas redes sociais porque eu escrevi isso, que ele é impopular, mas ele é favorito. E não é nada de contraditório nisso. A gente está vivendo uma era das redes sociais de uma pulverização da opinião pública e das políticas em que uma pessoa não precisa ter 50% para ser favorita. Aqueles 30 nichados já permitem ir para um segundo turno e aí sim agregar. Você concorda que ele, dadas as condições de hoje, de um PT muito menos influente do que já foi, um Lula que saiu da cadeia e se esmilinguiu, ele é o favorito para 22? Concordo 100%. Ele é o favorito para 2022 e hoje ele estaria reeleito. Né? A oposição não existe, não precisou trabalhar, ele mesmo fez esse serviço. Então, ela se apagou enquanto ele está aí com vetor positivo, né? Em dando tudo certo, ou pelo menos as coisas na economia caminhando como previsto, aprovação das reformas, etc. E essa carona que ele vai pegar na boa fase da economia não deixou para ninguém. Eu tenho certeza que hoje ele, apesar de não ser popular, ele é o favorito, como você disse. A não ser que o Moro entre na jogada. A né? não ser que o Moro entre na jogada. A não ser que o Moro entre na jogada. Esse acho que é o único risco que ele corre hoje. Né? E ele sabe disso. Para você, a coisa ali do antipetismo, anti-esquerda, é mais algo que eles jogam para manter cativo esse público das redes sociais, ou é uma preocupação efetiva? Se não der certo, o PT volta. É mais um mantra para manter a tropa unida, ou é algo que está no imaginário deles mesmos, mesmo que eles têm de impedir a volta da esquerda? Eu acho que, se tinha alguma coisa de autêntico nessa crença, ela se disseminou como uma tática. Né? Hoje é uma tática pura e simples e ainda muito eficaz, muito eficiente. Né? Qualquer coisa, eles apelam para esse mantra. E eu acho que esse é um dos fatores pelos quais, como a gente estava falando, o Bolsonaro estaria hoje reeleito, porque ainda é um medo e um pavor muito nítido, muito pulsante ainda. Né? É um grande ativo que o governo Bolsonaro tem hoje. Esse da anti-esquerda. E, por fim, a gente discute muito, e não tem um consenso claro sobre isso, de quanto esse governo é uma ameaça à democracia. Eu acho que, com um ano de imersão nele, você conseguiu separar o que é também exagero nosso de olha, um lobo, e achar que toda hora a democracia está correndo risco, e
se houve momentos, de fato, em que ela foi testada e que as instituições passaram por um teste de estresse. Qual que é a sua visão, tirados os exageros dos dois lados, em relação a isso? Tirados os exageros dos dois lados, eu não vejo nada de concreto até o momento, velho. Eu vejo ameaças, nuvens negras pairando aqui e ali, mas alguma ação concreta que, de fato, tenha ferido e feito sangrar as instituições, até hoje eu digo que eu não vi. E, pelo contrário, no que diz respeito ao Congresso, por mais que o Congresso seja o nosso Judas, é tão fácil malhar o Congresso, eles funcionaram como deveriam, né? O famoso sistema de freios e contrapesos, etc. Eu acho que deu uma limada e, por enquanto, manteve a coisa indo muito bem. Mas eu acho que a gente tem que ficar alerta mesmo, porque, uma vez que há nuvens negras, pode chover, né? E eu acho que nossa função é ficar alerta para isso. Dessa coleção de personagens peculiares aí do livro e do primeiro ano de governo, temos o do grilo falante ali, do ouvido do Bolsonaro, que é o general Heleno, que começou o governo com uma voz da razão. Olha, nós temos o general Heleno, era o que ia impedir a transferência da embaixada para Jerusalém, era o que ia pôr o Bolsonaro nos trilhos, mas que deu uma despirocada, foi fazer até flexão de braço com o Bolsonaro, entrou nas redes sociais, tomou gosto pelo negócio e hoje está tuitando que, infelizmente, o Noblat está gozando de boa saúde. Então, ele, que era a voz da razão, parece que foi ele contaminado pelo espírito. E ele foi um dos mais vocais em atacar você e atacar o livro. Como é esse personagem hoje? Como você vê essa transformação do general Heleno? Eu acho que não é bem uma transformação, porque o general Heleno sempre foi tão ou mais radical politicamente que o Bolsonaro, né? E lembrar que ele foi assistente do Silvio Frota, do general Silvio Frota, que achava que o Geisel era de esquerda. Então, ele foi esse sujeito e ele tem admiração pelo Silvio Frota até hoje, não esconde isso de ninguém. Então, é um sujeito que tem convicções fortes, também, assim como o Bolsonaro, talvez mais forte que ele. Ele se manteve mais discreto no primeiro ano, nos primeiros meses, mas é uma figura que... Aliás, ele tem uma coisa que ele tem aquele semblante vetusto e muito sério, e ele é uma pessoa muito engraçada, né? Você sabe. Ele é bastante engraçado. Ele fala muito palavrão, né? Mas ele tem umas tiradas muito divertidas, ele não é exatamente aquilo que ele parece. Mas uma coisa que eu acho que é determinante nele é o seguinte: ele queria muito, mas muito ter sido vice-presidente da República. E eu tenho não só convicção, como informações de que ele tem aí projetos políticos para o futuro. Então, eu acho que é nessa toada que ele está indo. Mas aí como vice ou como um projeto próprio? Vai ver o que aparece. Vai ver o que aparece, né? Enquanto tiver Bolsonaro, ele é Bolsonaro, mas nada impede que um dia se descobre. Ele tem. Isso aí é informação, hein, pessoal? Queria agradecer a todos que estiveram aqui. Acho que todo mundo que não leu o livro ainda ficou com vontade de ler e merece ser lido, porque ele é uma delícia. Obrigada, Thaís. Sucesso para o seu livro e vida longa aí para essa autora que nasceu com esse livro, viu? Muito obrigada, Vera.